Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o Mateus capítulo 11. Sempre, como eu falo, é uma grande alegria e um privilégio poder estudar a palavra de Deus. Devemos aproveitar cada oportunidade aí que temos de poder estudar a palavra de Deus, porque ela é viva, ela fala aos nossos corações. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, mais nós conhecemos a Deus. E assim Deus ele vai transformando a nossa vida cada vez sermos pessoas melhores. Né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Né? Todas as quartas-feiras à noite aí você vai receber um novo vídeo. Temos sempre um estudo bíblico, temos sempre uma palavra de Deus abençoando aí a sua vida. E você possa estar inscrito, ative o sininho também, sempre às vezes entramos ao vivo também, você sempre vai receber essas notificações também. Vamos orar antes da gente começar aí o estudo dessa noite. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nesse estudo, que o Senhor verdadeiramente possa, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender a tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos então direto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre João Batista, sobre a dúvida de João Batista. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito interessantes. Esse capítulo ele vai falar que João Batista é Elias. Como assim João Batista é Elias? Né? Será que João Batista é a reencarnação de Elias? Existe reencarnação? Né? E vai falar de outras coisas também. Jesus fala que o meu jugo é suave. O que Jesus quer dizer quando o jugo dele é suave? Então não perca, fique aí até o final. Compartilhe esse vídeo aí também, né? Então você vai ver aí o que significa, o que a palavra de Deus ela quer dizer. Né? Vamos então começar, né? O estudo. A gente vai começar então em Mateus capítulo 11, essa é a versão nova Almeida atualizada, como a gente tem utilizado. Vamos ler aí então aí do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João Batista, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha só, Jesus, a gente tem aqui que João Batista ele ficou em bastante dúvida. Né? Ele estava preso, ele via Jesus pregando e ele começou a duvidar. Jesus, você é mesmo aquele que deveria vir? Como se dissesse, o que está acontecendo, Jesus? Está faltando alguma coisa. Né? Você não era aquele que está para vir, você não é aquele que ia resolver o problema de Israel, você não era aquele aí que ia, digamos assim, dominar, ser o grande rei, e existia essa expectativa de Jesus, existia essa grande expectativa de que Jesus ele fosse de fato dominar, fazer com que Israel fosse dominar o planeta, como que a nação de Israel fosse ser livre dos romanos e que seria instituído o reinado de Deus de uma maneira mais ampla. Né, e que Deus viesse a reinar, que Deus aparecesse para todo mundo e dissesse, olha, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Né? Então João também ele tinha aquela expectativa, assim como nós. E às vezes essa mesma dúvida que existe em João existe em nós também, porque às vezes nós que começamos a seguir a Cristo, a gente percebe que sim, existe aquela mensagem do arrependimento, do perdão dos pecados, e aí a gente percebe que a nossa vida começa a entrar numa mesmice e às vezes a gente começa a passar por grandes provações na nossa vida. Né? E aí a gente começa a duvidar, será que... Cadê Deus? Oh, Deus, cadê aquele Deus para quem eu me entreguei dizendo que, como se dissesse que a minha vida fosse melhorar, né? Como se a minha vida fosse mudar, né? Da água para o vinho. E às vezes a gente se entrega a Deus, a gente começa a seguir a Jesus Cristo, começa a seguir os ensinamentos de Jesus, e a gente percebe que às vezes a vida começa a ter seus problemas. Assim como João Batista estava preso, ele estava preso, e aí, talvez ele começou a pensar em Jesus, mas o Senhor veio, quando que o Senhor vai se mostrar que o Senhor é Deus verdadeiramente e eu vou ser liberto da prisão, eu vou ter uma vida melhor. Né? E às vezes a gente pensa a mesma coisa, a gente começa às vezes até a duvidar, será que esse Jesus é o caminho certo mesmo? Será que esse Deus é o Deus verdadeiro mesmo? Porque
quando às vezes a nossa vida a gente começa a ter esses problemas e a gente chega às vezes até no fundo do poço, como é o caso de João, que foi parar na prisão, às vezes a gente acaba até por duvidar de Deus, né? E Deus, e aqui no caso Jesus, ele volta e ele fala: olha João, olha quem eu sou. Né, eu sou aquele lá, né? E olha aqui que ele fala, né? No versículo 5 ele fala: olha lá, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então Jesus ele fala: sou eu mesmo, eu sou esse Deus, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que tem poder de fazer tudo isso. E ele ainda fala, né, ele dá uma cutucada, né, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, como se Jesus estivesse dizendo: o Deus aqui sou eu, o Deus não é você, a hora é a minha, a vontade é a minha e sou eu quem faço as coisas. Então, meus queridos, é comum que a gente duvide, né, não é, a dúvida ela é inerente à fé, se não existe dúvida, não existe verdadeira fé, né, é a dúvida que nos leva à razão e a gente realmente vir a crer em Jesus Cristo. Né? E quando a gente olha os fatos, quando a gente analisa os fatos, verdadeiramente a gente vê que Jesus é realmente o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Agora, na prática, às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, mas é apenas para nós nos lembrarmos que o Deus é ele, nós somos os seus servos. Né? Então aqui, que não seja achado em nós, né, motivo aí de tropeço em Jesus Cristo, porque Deus ele faz aquilo que lhe apraz. Né? Acima de tudo, né, o profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor são muito acima dos nossos caminhos. Nós não conseguimos enxergar nada, nem um palmo à frente do nosso futuro, o que é a nossa vida. Né? Somente Deus, quando nós nos entregamos a Ele, Ele verdadeiramente sabe aí o que é a nossa vida, né? Como nós devemos aí nos portar. Vamos lá continuando, porque agora Jesus ele vai falar um pouco sobre o próprio João Batista. Né? Veja aí no versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que Jesus aqui ele vai falar algumas coisas a respeito de João Batista que são bastante, né, bastante até difíceis de entender. Né? E ele vai falar um pouco aí sobre o ministério de João, quem é João, né? E ele se retrata aí a um texto bastante interessante. Ele fala de uma promessa de quem seria João Batista. Né? E ele fala algo interessante de promessas que ainda não foram cumpridas, mesmo através de João Batista. Né? Ele vai tratar aqui no versículo 10, quando a gente olha aqui no versículo 10, né, ele diz assim: eis que envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Né? Essa daqui é uma profecia lá de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Né? Veja lá o que diz lá: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, aqui a gente vê claramente que Jesus ele está falando que João Batista era esse mensageiro. Né? E fala algumas coisas interessantes também, que ele viria ao seu templo, ou seja, enquanto o templo estivesse ainda. Né? Então, o Messias ele precisaria vir no segundo templo. Né? Então, isso é uma mensagem que mostra realmente que, né, não estamos esperando outro Messias, o Messias verdadeiramente já veio. Né? O mensageiro da aliança, da nova aliança, né, que Jesus ele colocou. Né? E então a gente percebe que João Batista ele é quem tinha esse ministério de preparar o caminho do Senhor, e um ministério que a própria palavra de Deus dizia que estaria junto, que ele veria o Senhor, e que esse ministério de João Batista ele é acima dos outros profetas. Por quê?
Porque os outros profetas, eles profetizaram a respeito de Jesus, assim como Isaías, Zacarias, outros profetas, eles falaram a respeito de Jesus, mas João Batista foi um profeta que profetizou Jesus e ele apontou, disse, olha, esse é o homem, esse é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a maior coisa que um profeta poderia fazer, ele não somente profetizou, mas apontou, dizendo, olha, esse homem aqui, Jesus de Nazaré, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista ele era o maior de todos, né? Por isso que João Batista ele era, sim, considerado o maior de todos. Por isso que Jesus ele fala que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Por quê? Porque ele foi o maior dos profetas, no sentido de que não poderia a profecia ter sido tão claramente falada. João Batista ele profetizou, mas ele profetizou e estava à frente dele, né? Ele fazia realmente e mostrava, né? Normalmente os profetas falavam coisas que às vezes ficavam difíceis de entender, às vezes palavras proféticas normalmente feitas em poesia, mas João Batista não. Ele quando ele não somente profetizava, mas ele mostrou o caminho, quem que era, ele apontou evidentemente quem que era o Filho de Deus, aí o próprio Jesus Cristo. E aqui Jesus ele continua dizendo, né? Ele fala, olha, versículo 13 é um versículo bastante importante, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Né? E aqui é algo interessante, porque Jesus mostra claramente que ele está inaugurando uma nova era, uma nova aliança. Assim como a gente leu lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que ele iria instituir uma nova aliança, né? O mensageiro da aliança. Então, essa nova aliança que foi feita, esse novo testamento que foi feito em Jesus Cristo. Por isso que ele coloca a antiga aliança vigorando aí realmente até o tempo de João Batista, né? E realmente entrando em vigor uma nova aliança muito superior à aliança antiga feita no Monte Sinai através de Moisés. Então, é isso que Jesus ele vai falar a respeito de João Batista. João Batista, ele não somente ele é a palavra final na antiga aliança. Por isso que ele fala, mas João Batista ainda estava na antiga aliança. Agora, por isso que ele fala, qualquer um no reino de Deus é superior, por menor que seja, ainda é superior a João Batista. Por quê? Porque a nova aliança ela é extremamente superior à antiga aliança. Né? Por quê? Porque na antiga aliança os pecados eram perdoados como por simbologia, como por sombras. Agora, na nova aliança, né, temos o real mistério revelado na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus ele fala, né, que o menor no reino de Deus, né, ele é ainda assim maior do que João Batista, né, que diz aqui no versículo 11. Né? Então, e Jesus ele vai terminar dizendo assim, olha, se vocês querem o reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. O que Jesus quer dizer que ele é Elias? Será que Elias reencarnou, apesar de Elias não ter morrido? Né? Mas, de novo, né, eu já falei sobre isso. Né? Elias e Moisés são exceções, né, na palavra de Deus. Né? Não que eles são colocados, né, como as duas oliveiras, aqueles que assistem, né, o grande Senhor do universo, né, que é o nosso Senhor Jesus. Então, o que Jesus está falando é ele mesmo, Elias. Em outro texto dos Evangelhos diz que João Batista, que ele viria no espírito e no poder de Elias. A gente já viu isso daí lá no comecinho do livro de Mateus. Se você não lembra, voltem aí às aulas, né, que a gente já falou sobre isso. Que João Batista ele viria no espírito e no poder de Elias. Então, verdadeiramente, João Batista ele viveu no espírito e no poder de Elias. Assim como Eliseu. Lembra quando Eliseu fala, me dê uma porção dobrada do seu espírito, e diz que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Da mesma maneira, João Batista também ele tinha esse espírito de Elias. Por quê? Porque Elias, né, ele tem um ministério muito interessante. É um ministério de preceder ao Senhor. Né? Tanto quando a gente olha, né, lá em Malaquias, deixa eu colocar aqui o texto aqui, Malaquias capítulo 4, o último versículo da Bíblia, olha o que diz lá. Né, os últimos 2 versículos da Bíblia. Olha o que diz. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, era esperado já que Elias viesse antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, por isso que a gente vê que
qual é o ministério, né, do espírito de Elias, né, desse espírito de Elias? É o quê? É de converter as pessoas ao Senhor, né, e antes da vinda do Senhor. Só que como a vinda do Senhor se ocorreu em duas etapas, na sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, e ainda voltará novamente, né, a gente tem que João Batista ele prefigurou esse Elias que precederia o Senhor. Né? Eu particularmente ainda creio que Elias ainda vai voltar antes do grande e terrível dia do Senhor, que se dará, né, próximo ao final do mundo, né, para que se cumpra aí realmente a palavra de Malaquias capítulo 4, versículo 5. Né, e porque Elias realmente tem esse ministério. Então é isso que a palavra de Deus quer dizer, né, quando Jesus ele se refere a Elias como sendo João Batista como sendo Elias que estava por vir. Né? Veja aí, a palavra de Deus ela continua, né? Vamos ver aí do versículo 16 até o versículo 19, diz assim: Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. É interessante isso, porque Jesus está falando aqui de uma geração que é insatisfeita, uma geração que nunca está satisfeita com nada. Né? É o pessoal que nunca nada está bom. Não sei se você já percebeu, né? Quem já trabalhou na igreja sabe o que é isso. Né? A gente vai lá, faz a obra, a gente está servindo as pessoas e as pessoas nunca estão satisfeitas. Sempre tem aquele pessoal que nunca está satisfeito com nada. Né? Se pinta de branco é porque está muito claro, se pinta de preto é porque está muito escuro. Né? Se pinta de rosa é porque é muito rosa, se pinta de amarelo é porque é muito amarelo. Não tem, né? Não existe consenso. Né? Muitas pessoas que nunca estão satisfeitos com nada. Né? Veja que tinha João que não comia nem bebia, as pessoas diziam: ele tem demônio. E aí vem Jesus, né, que comia e bebia, e estão dizendo: olha, é um glutão bebedor de vinho. Né? Então, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Né? O que faz mostrar que não é a opinião das pessoas que importa. Né? Quando a gente faz a obra de Deus, meus queridos, o que importa é a opinião de Deus. É Deus quem nos julga, e isso a gente vai ver isso muito nesse capítulo 11, porque esse capítulo 11 ele vai falar aí do julgamento de Deus, né? E como nós precisamos tomar cuidado, né? Lembrando um pouco também quando às vezes a gente fica insatisfeito com Deus, quando Deus ele age da maneira dele. Veja que João ele estava insatisfeito, na verdade, com Jesus, quando ele falou: Jesus, eu tenho que esperar outro, é você mesmo. Né? E quantas vezes nós ficamos insatisfeitos com Deus, né? Pela maneira como Deus nos abençoa ou não nos abençoa. Né? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode blasfemar contra Deus. Né? Deus ele é Deus, ele, independente do que aconteça, ele continua sendo Deus. Né? E nós temos que nos alegrar e bendizer ao Senhor em todo o tempo pelas coisas boas que acontecem e também pelas coisas não tão boas que acontecem conosco. Né? Pelos momentos bons, pelos momentos tristes também a gente tem que sempre dar graças a Deus, nunca ser essa geração insatisfeita aí. Né? Versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado milagres que foram feitos em você, há muito tempo elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus aqui ele vai falar algumas coisas que são bem pesadas. Né? Primeiro, de jogar a gente no inferno. E tem gente que não crê que Jesus vai jogar pessoas no inferno. Por incrível que pareça, existem ainda hoje teólogos que dizem que não, Jesus não vai jogar ninguém no inferno. Né? E alguém tem que mostrar talvez esses textos para essas pessoas aqui. Então, Jesus ele é duro quando ele fala. Jesus aqui ele veio lançar fogo. Né? Lembra o texto que nós lemos lá, né, de Malaquias capítulo 3? Que Jesus não veio
veio ser bonzinho, não veio, ele veio falar palavras de amor, sim, ele veio trazer uma mensagem de conforto, sim, mas a mensagem que ele traz é uma mensagem de purificação, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que não suporta o pecado. Né? Vamos mostrar lá só para ficar mais claro para os irmãos, né? Deixa eu voltar aqui o texto lá de Malaquias capítulo 3, que fala do ministério de Jesus. Olha o que diz lá, né? De Jesus na sua primeira vinda, né? Porque Malaquias capítulo 3, esse início do 1 ao 4, fala justamente da primeira vinda de Jesus. Olha o que diz no versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Veja, o ministério de Jesus era como fogo. Ele queria queimar o pecado. Ele veio para destruir o pecado. Olha aqui o versículo 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Para isso que Jesus veio, para nos purificar, para que a gente possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para que as nossas obras sejam aceitas diante de Deus. Veja um pouquinho o versículo 5, olha o que ele diz. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, esse é o ministério de Jesus. Ele não veio aceitar todo mundo, falar, olha, pode vir do jeito que você está, né? A comunidade é grande, tem casa para todo mundo, uma mensagem inclusiva. Jesus ele não é nada inclusivo aqui. Ele está falando, olha, eu vim testemunhar contra vocês, vocês que fazem isso, vocês que adulteram, vocês que são feiticeiros, vocês que juram falsamente, vocês que oprimem as pessoas, oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito e não temem ao Senhor, né? É isso que Jesus ele veio fazer, né? Então Jesus ele veio trazer verdadeiramente juízo, é uma mensagem dura, né? Às vezes a gente fica se perguntando, poxa vida, como que Jesus ele tem, né? Ainda hoje as pessoas não entendem que Jesus ele veio verdadeiramente mostrar que ninguém é indesculpável diante de Deus, né? E aqui quando a gente vê o texto, né, quando a gente volta lá em Mateus capítulo 11, né, quando Jesus ele fala, olha, eu fiz muitas obras aí, e alguém poderia falar, mas eu nunca vi Jesus fazendo obra nenhuma, né? Mas o livro de Romanos ele é claro quando ele diz, né, que porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus dizendo, eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem ele era, eu não sabia. A criação ela mostra, né? A palavra de Deus diz que a própria criação ela mostra os atributos invisíveis de Deus, né? Por isso as pessoas são indesculpáveis, né? Por mais que aqui realmente haverá um juízo maior para aqueles que viram, para aquela geração que teve contato com Jesus, viram os milagres. Mas ainda hoje as pessoas sabem dos milagres que Jesus faz. Ainda hoje não é segredo para ninguém o conhecimento de que Jesus ainda faz milagres hoje, que Jesus ainda opera milagres hoje, né? As pessoas veem isso na TV, veem isso em vários lugares, muitos até debocham disso, né? Como se não fosse verdade, mas ainda assim muitas pessoas debocham, olham disso, e aí realmente vão ter que colher os frutos, né? É isso que Jesus ele fala. Essas pessoas verdadeiramente aí vão ter que colher esses frutos aí para frente. Por isso que é interessante, porque Jesus ele fala isso por quê? Porque do versículo 25 ao versículo 27 vai começar uma nova sessão. Jesus ele parece que vai mudar o ministério dele. E aqui efetivamente em Mateus capítulo 11 ele vai começar uma nova sessão. Uma nova parte do ministério de Jesus. Até então, Jesus ele estava mostrando quem ele era. Ele estava o quê? Primeiro teve aquele momento até os 30 anos de idade, que Jesus estava quieto. Aí a partir das bodas de Caná, onde Jesus faz o milagre do vinho, ele começa o ministério dele mostrando, fazendo milagres, ressuscitando mortos, operando, curando cego, tudo aquilo que ele falou para João Batista que ele fazia. As pessoas não tinham mais dúvida quem ele era, o poder que ele tinha. Mas ainda assim, muitas pessoas, sabendo disso, não creram. E veja aqui que Jesus vai falar aqui no versículo 25.
Porque por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui Jesus ele vai falar o seguinte: olha, Senhor, as pessoas sábias, os grandes desse mundo, eles não quiseram saber de Deus. Eles não quiseram, para eles estava tudo muito bem. Eles não quiseram saber de Deus. Eles vendo os milagres, eles não quiseram saber. E Jesus ele fala que as pessoas simples, as pessoas que estavam precisando, elas foram até Jesus, elas reconheceram em Jesus. Então, por isso que a palavra ela diz, como é difícil um rico entrar no céu. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque eles acham que eles já têm tudo, eles não precisam de nada. E aqui Jesus ele vai mostrar, olha, não obstante eu mostrando quem eu sou, não obstante vendo os milagres, não obstante vendo as coisas que acontecem, as provas que existem na criação do mundo, nas obras, na vida e obras de Jesus Cristo, ainda assim muitas pessoas rejeitam a Jesus. As pessoas não querem saber de Jesus. E aqui me lembra de um texto bastante interessante na palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Tem um versículo que diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Porque Jesus ele fala isso porque a pregação do evangelho não é somente para salvação. A pregação do evangelho ela é também para condenação das pessoas. Quando Deus ele fala que a palavra não volta vazia, não quer dizer que todas as vezes que nós pregarmos o evangelho para as pessoas, todo mundo vai aceitar o evangelho. Ou que a gente sempre fica, aquela sementinha vai ficar, um dia a pessoa vai se converter. Talvez essa pessoa nunca se converta, mas a gente precisa saber que essa mensagem que foi pregada, ela tem sim um poder de condenar essa pessoa no dia final. Porque por isso que é importante a pregação do evangelho. E Jesus ele está falando, olha, a minha mensagem, ela vai sim, ela não vai voltar vazia. Ela serve sim para salvar, mas se a pessoa não quiser, vai servir para condenação no último dia dessa pessoa. Por isso a seriedade, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, se nós ouvirmos a voz do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração, ouçamos a voz do Senhor. Se Jesus está falando algo com a sua vida, se Deus está falando algo com você, não endureça o seu coração, porque isso vai servir talvez de condenação para nós no futuro. Isso é algo muito sério. A gente sempre tem que querer que essa palavra de Deus que ela venha nos salvar, nunca nos condenar, porque ela tem esse poder. Ao mesmo tempo que ela salva, ela também condena. O fogo, da mesma maneira que purifica, ele também queima. Depende do lado que nós queremos estar. Se nós quisermos estar do lado bom, do lado precioso do metal, o fogo ele irá purificar, tirar o que é ruim da nossa vida e estaremos do lado bom. Mas se a gente quiser ficar do lado ruim, esse fogo vai consumir a nós também. Por isso que Jesus ele é como um fogo consumidor. Isso é o batismo de fogo que João Batista falou que Jesus iria trazer à terra. Então a palavra de Deus ela não volta vazia, seja para salvação, seja também aí para condenação. E Jesus ele vai encerrar finalmente, dizendo aí no versículo 28-30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus quis dizer com o meu jugo é suave, meu fardo é leve? Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Será que é fácil a vida cristã? A gente viu aqui a prova, João Batista estava preso. Os apóstolos, a gente poderia pensar, não, mas os apóstolos então tiveram vidas maravilhosas. É o jugo suave que Jesus está trazendo? Não, os apóstolos tiveram mortes terríveis. Um queimado com óleo, outro crucificado de cabeça para baixo, outro morto à espada. Os apóstolos tiveram finais terríveis. Se a gente pudesse olhar e falar, como assim o jugo de Jesus é suave? Como assim a vida cristã é suave?
né? Porque todos aqueles que verdadeiramente se entregam a Jesus sabem que não é fácil. Sabem que precisamos mortificar a nossa carne, sabem que precisamos renegar aos nossos desejos carnais. Isso não é nada simples. E aí a gente chega, poxa, Jesus, como que assim? Como assim é suave, é leve? Né? Eu particularmente, eu acho muito difícil, né, para não dizer impossível, só pela graça de Jesus realmente que podemos dizer não ao pecado, podemos mortificar a nossa carne, podemos dizer não a nós mesmos. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é muito melhor estar com Jesus. A gente tem problemas na vida, mas a gente escolhe o tipo de problema que a gente quer ter. Se é uma vida de negação, entregando a nossa vida a Deus, ou ser lançado ao fogo do inferno. É isso que a gente tem que escolher, na verdade, é entre essas duas coisas. Muitas pessoas não querem nenhuma coisa nem outra, quando na verdade elas estão, na verdade, sendo aí como aqueles que estão rejeitando a palavra de Deus, aqueles que dizem, não, eu não quero. Aqueles que ouvem a palavra de Jesus e dizem, eu não quero, esses estão, na verdade, rejeitando a palavra de Deus. E eles estão sendo sujeitos, serão sujeitos um dia, a um jugo muito mais pesado. A vida com Deus ela é difícil, mas a vida sem Deus ela é muito pior. É um fardo que nós não podemos carregar. E quando nós estamos com Deus, o jugo é aquela madeira que vai no ombro do boi. Quando às vezes se coloca o boi, às vezes coloca dois bois, um do lado do outro, tem o jugo que é aquilo que prende, um boi no outro. E que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu estou carregando. Todo o fardo, quem está carregando é Jesus. O fardo dos nossos pecados, quem está carregando é Jesus. A condenação do nosso pecado, ela recaiu sobre Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo, ele não entra em juízo, ele já está absolvido. Ele não está condenado, ele nem entra em juízo. O que algumas pessoas terão que entrar, mas aquele que está em Cristo nem em juízo entrará. Então, estar com Jesus é muito melhor, é muito melhor. É difícil sim, é difícil. Muitas pessoas quando entram na igreja, e até a parábola do semeador mostra isso, fala que muitas pessoas quando começam a sofrer perseguição por causa do evangelho, elas logo saem, e aí vem o diabo, ele rouba a semente. São esse tipo de pessoa. Muitas pessoas ouvem o evangelho e na primeira perseguição, na primeira dificuldade já querem sair, dizendo, é difícil, não é para mim, acho que esse Jesus não é o Jesus verdadeiro, assim como o João Batista fez, assim como outras pessoas aí dessas cidades que Jesus ele está dizendo aí fizeram também. Mas que não seja assim com a gente, que a gente possa aprender que verdadeiramente nós que sofremos nessa vida, nós que passamos aí por sofrimentos nessa vida, nós que estamos cansados, estamos sobrecarregados, sabemos que em Jesus Cristo Ele é o caminho, Ele é o único caminho, não existe outro para quem nós possamos fugir. Somente, como diz o próprio apóstolo Pedro, certa ocasião, quando Jesus começa a falar algumas palavras difíceis para os apóstolos, Jesus fala, vocês também não vão embora? Todo mundo já foi? E ele falou, Senhor Deus, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Somente em Jesus a salvação, não existe outro. É por isso que nós precisamos saber disso e precisamos sempre ir até Jesus, por mais difícil que seja quando estamos cansados e sobrecarregados, sabendo que Jesus ele vai aliviar o nosso fardo. A nossa vida é difícil, sim, Jesus ele vai aliviar. Jesus ele nos traz uma paz, uma alegria no nosso viver, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, que é algo maravilhoso, que é algo que somente aquele que quem provou de Deus sabe o que é. Por isso que a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então aqui encerramos o capítulo 11, com essa grande mensagem de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vá até Cristo, busque a Cristo em oração, e saiba que quando nós lançamos sobre Ele os nossos pedidos, as nossas angústias, Ele nos ouve. Não existe pedido, não existe angústia depositada com o coração contrito aos pés do Senhor que Ele não ouça. E quando Cristo olha para nós, toda a nossa vida se transforma. Isso é algo maravilhoso. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos porque em Jesus Cristo temos o perdão dos nossos pecados. E, Senhor Deus, aqueles que assistiram esse vídeo, que estão passando por sofrimentos, que verdadeiramente possam encontrar
um jugo suave no Senhor, que possam encontrar a salvação, que possam encontrar cura, que possam encontrar aquilo que desejam seus corações diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor nos ouve. No nome de Jesus. Amém. É isso, meu querido amigo. Muito obrigado aí por estar assistindo até agora. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Coloque o like aí se você gostou desse vídeo. E na semana que vem continuaremos aí nessa nova sessão. Aqui, lembrando que aqui no versículo 25 a gente começou uma nova sessão e o capítulo 12 a gente vai vir com tudo. Então não perca aí o próximo estudo aqui em Mateus capítulo 12. Será muito interessante também. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.